Nesse vídeo nós vamos mostrar como rodar códigos do Python no Colab do Google. O Colab do Google é uma plataforma onde você consegue rodar os seus códigos, inclusive rodar em máquinas virtuais com aceleradores gráficos. Curte nossos vídeos, deixa aí já o joinha e inscreve no canal e fique conosco até o final. Então, para a gente começar a utilizar, vamos no nosso navegador e vamos colocar Colab Google. Ele vai nos levar a primeiro link, por exemplo, aqui é o colab.researchgoogle.com. Essa é a página que nós queremos entrar. Se nós clicamos aqui, ele vai nos levar diretamente já para o Colab, o Colaboratory. E é aqui que nós vamos rodar os nossos códigos. Aqui você vai ver várias coisas, inclusive existe um vídeo da introdução ao Colab. Você pode trabalhar com pesquisas de códigos prontos, por exemplo. Já tem várias coisas aqui e você pode simplesmente utilizar o código no teu notebook. E ele funciona como um notebook do Jupyter. Por exemplo, eu posso acrescentar, eu posso vir aqui e criar um novo notebook. Então ele vai criar um notebook limpinho para eu começar a trabalhar. Só que ele vai pedir para eu fazer um login na minha conta do Google. Sem isso eu não vou conseguir trabalhar. Então vamos usar a minha conta logada. Aqui eu estou logado no Google e vamos fazer da mesma forma. Vamos colocar aqui Colab, ele já vai localizar, porque eu usei recentemente. Então Colab researchgoogle.com, eu dou o Enter aqui. E aí sim, ele vai me levar, como eu já utilizei, ele vai me levar para uma área logada, onde eu posso trabalhar, inclusive no meu Google Drive. Então quando eu salvo um notebook aqui, eu posso ter a opção de salvar no Google Drive. Então ele vai aqui tanto buscar aplicativos que já estão salvos lá no meu Google Drive, ou eu posso criar um novo notebook. Posso também inserir e fazer o login no GitHub. No caso aqui eu não estou logado no GitHub. E eu posso fazer upload. Suponhamos que eu quero utilizar uma figura, um vídeo ou alguma coisa que eu vou utilizar na minha programação. Eu posso simplesmente escolher o arquivo e ele vai subir aqui no meu Colab. Vamos cancelar isso aqui e vamos vir aqui no menuzinho e criar um novo notebook. Então aqui ele vai criar um notebook, no caso, sem nada. E aqui eu tenho o meu menu também de navegação. Se eu quiser buscar algum código pronto, por exemplo, ou se eu quiser navegar em alguma pasta minha, inclusive no meu Google Drive, eu posso vir aqui e ele vai me pedir se eu quero conectar ao meu Google Drive. Nesse momento eu não vou conectar no Google Drive, mas se você for conectar, você vai te pedir a senha e aí você conecta o ambiente no Google Drive. Nesse momento eu vou deixar sem conectar e vamos fechar aqui e vamos dispensar isso aqui. Eu posso apagar e voltar aqui na minha aba. Aqui eu posso tanto colocar códigos como posso colocar texto. Qual é a diferença? Quando eu acrescento texto, eu posso editar, por exemplo exemplos de programação. Por exemplo, e eu posso levar isso lá para o início. Então ele no topo. Se eu entrar aqui e usar os comandos do Jupyter, por exemplo, posso usar o Shift Enter para rodar o código, ele vai também me permitir fazer os mesmos comandos. Então se eu quero usar uma fórmula, por exemplo, eu posso usar o LaTeX. Tudo que eu uso no Jupyter eu posso utilizar aqui dentro do Google Colab. Sem instalar nada, sem ter que fazer nada. Estou rodando numa máquina virtual do Google. Quando eu venho aqui em ambientes de execução, por exemplo,
eu posso verificar e alterar o meu ambiente de execução. Por exemplo, aqui eu posso utilizar um acelerador gráfico, né, ou um GPU ou um TPU. No momento, para essa aplicação, nós não vamos utilizar, nós vamos deixar assim mesmo. Vamos executar um exemplo aqui de algumas coisas que já estão instaladas dentro do Colab. Se eu, por exemplo, quiser inserir um código aqui, por exemplo, para calcular, vamos supor, seno de 0, e eu der um Shift Enter, ele não vai calcular porque eu não importei o pacote Math, por exemplo, ou o NumPy para calcular o seno. Mas se eu vier aqui e fizer um import, vamos importar from Math, import asterisco e rodar, Shift Enter eu rodo o código, ele não deu erro, significa que ele importou. Então se eu agora fizer o seno de 0 e rodar o código, posso rodar por aqui também, ele vai me calcular que o seno de 0 é 0. Ok? Então, vamos supor que eu quero calcular uma outra coisa. Eu posso acrescentar mais um código. Vamos calcular agora o cosseno de 0. Cosseno de 0, Shift Enter, é 1. Ok? Agora, se eu quiser importar outras funções, muitas funções, inclusive funções de TensorFlow, já estão aqui dentro. Por exemplo, se eu fizer um import TensorFlow, ele já vai importar, quer dizer, ele não vai me dar erro nenhum, eu posso usar a função como ela está. Mas, por exemplo, algumas funções que não estão, se eu quiser importar o Kiwi, por exemplo, para fazer aplicativo de celular, eu colocar import Kiwi e rodar, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro, porque o Kiwi não está dentro do Colab. Então, para resolver isso, a gente vai ter que instalar o Kiwi nessa máquina virtual. Vamos já dar um exemplo fazendo isso. Eu posso deletar aqui, por exemplo, a célula e vamos já fazer um exemplo mudando aqui o meu ambiente de execução. Então eu vou alterar o meu ambiente de execução e eu vou pôr uma placa de aceleração gráfica aqui e vou dar um salvar. Isso vai acelerar o processo de execução. Quando eu estiver instalando, por exemplo, ele me jogou numa máquina virtual. Então, quando eu vou instalar, eu vou usar o comando pip. Só que aqui no Colab eu tenho que colocar uma exclamação antes. Então, pip install, e aí eu vou instalar o meu Kiwi. Os botõezinhos aqui, ele vai me levar e deixar lá no pip install Kiwi e vou dar para rodar o comando. O que ele está fazendo? Ele está coletando os dados, ele está instalando o Kiwi na máquina virtual lá na nuvem do Google. Vejam que ele já instalou o Kiwi. Então agora se eu vier aqui e importar, import Kiwi, Shift Enter, ele já vai rodar e o meu Kiwi está instalado na minha máquina virtual. Tá? Então essa máquina virtual ela está rodando Linux. Então com isso a gente pode trabalhar com o Python sem ter que instalar nada. Eu tenho uma máquina virtual em Linux rodando, tudo que eu fizer de código aqui, ela vai estar salvo no meu Drive, no meu Google Drive, e basta eu entrar no meu Google Drive, vai ter uma seleção lá chamada Colab, onde todos os meus códigos estão salvos. Então a gente vai fazer mais vídeos aqui, com exemplos bastante simples, mas vamos rodar dentro do Colab também. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte aí, clica aí no sininho para receber mais informações quando a gente postar novos vídeos. Um grande abraço!